Estamos vivendo uma semana de crise com números que chamam muita atenção e muitas decisões que estão levantando diversos questionamentos. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e com um impacto diretamente no cenário político. Agora se liga, quando vários fatos diferentes eles começam a se conectar, nós precisamos parar, analisar e ver o que está acontecendo pelos bastidores. E você está no canal certo, porque aqui não é sobre opinião, é sobre analisar o cenário com clareza. E as coisas que estão acontecendo esse mês, elas podem mudar muita coisa daqui para frente. O Caio Coppola, ele estreou o seu quadro de opinião no SBT News e agora nós vamos assistir o que ele falou. Estreia agora no SBT Brasil o Balanço Coppola, com a opinião do comentarista político Caio Coppola sobre a semana em Brasília. Estão corrigindo, não foi o SBT News, foi o SBT Brasil, ok? Acompanhe. A sexta-feira 13 marcou uma semana de pesadelo para o governo do PT. A farra do INSS, a fraude do Banco Master, as CPIs no Congresso e a crise no Supremo não param de respingar no Palácio do Planalto. Nossa, olha como o vídeo já começa. Ele junta vários fatos diferentes e coloca tudo como parte do mesmo cenário. E realmente a sensação que nós temos é que estamos vivendo uma crise. Porque quando vários fatos acontecem ao mesmo tempo, a percepção que nós temos é que estamos em uma instabilidade. E pela primeira vez em décadas, Lula da Silva não começa o ano eleitoral como líder isolado nas pesquisas de intenção de voto. O petista parece tecnicamente empatado com Flávio Bolsonaro nos últimos 6 levantamentos registrados no TSE. Mas uma informação importante. E aqui entra o ponto sensível. A pesquisa eleitoral, ela não define o resultado. No entanto, ela mostra a tendência do que pode acontecer. E o empate técnico, ele muda totalmente o cenário político, principalmente nesse início de ano eleitoral. E isso aqui, se confirmando ao longo desse período eleitoral, vai mudar a estratégia de diversos candidatos em suas campanhas. Por exemplo, se algum candidato ele iria apoiar o Lula, ele vendo uma mudança de cenário, talvez ele apoie outro candidato. Por exemplo, Flávio Bolsonaro. Entende? Para piorar, segundo o Datafolha, a avaliação negativa da gestão do PT é a terceira pior da história. 40% dos entrevistados classificam o governo Lula como ruim ou péssimo, contra apenas 32% que o consideram ótimo ou bom. Será que o Lula está tão mal assim? Aqui a análise ela precisa ser fria, porque a avaliação do governo é um dos principais termômetros para uma campanha eleitoral. E quando o número negativo ele sobe, a pressão ela aumenta bastante. Mas muita atenção, porque isso aqui é apenas um recorte de pesquisa. E o cenário ele pode mudar ao longo do tempo. Vai depender muito das ações de cada candidato, ressaltando que não tem só Lula e Flávio Bolsonaro. Tem outros candidatos, tem outras opções. Desde a redemocratização, nenhum governo conseguiu se reeleger ou fazer sucessor com esses números. E por falar em números... Desculpa parar o vídeo toda hora, mas cada ponto que ele traz aqui são pontos relevantes. Por exemplo, aqui ele levantou uma hipótese forte, mas isso precisa ser visto com cautela, porque cada eleição tem um contexto diferente. A história, ela nos ajuda a entender, mas não garante o futuro das eleições. Porque a política, ela é dinâmica. Ela muda o tempo todo. Crise institucional também escalou no IBGE, órgão responsável pelos dados oficiais do governo brasileiro. O Ministério Público, junto ao TCU, pediu o afastamento do presidente do Instituto por suspeita de gestão irregular e manipulação indevida de parâmetros, com o objetivo de influenciar resultados. Outra coisa absurda acontecendo. Aqui entra um ponto muito sério. Percebe? Influência em resultados, manipulação de resultados. Porque quando se fala em dados oficiais, geralmente a base é a confiança. Mas tenha muita atenção. O que ele falou aqui é apenas uma investigação, não é nada concreto ainda. Em outras palavras, estou dizendo que não existe uma conclusão, e isso precisa ser respeitado. Em outras palavras, o MP suspeita que tem gente maquiando as estatísticas para favorecer o governo. Se isso realmente for comprovado, é um absurdo. Isso não pode acontecer. Os órgãos, eles devem ser independentes. E aqui eu preciso trazer um alerta importante. Suspeita não é prova, como eu disse anteriormente. O processo ele precisa seguir, e somente depois disso a gente afirmar algo. No entanto, se isso realmente está acontecendo, eu diria que é um caso de impeachment. Mas vamos ser pacíficos. Qualquer análise agora é apenas um cenário. São suposições e não acusação. Vamos prosseguir. Reforça essa tese o fato de que o indicado de Lula para a presidência do IBGE já foi presidente da Fundação do PT e do Instituto Lula. E se houve adulteração de dados, aquela narrativa do Lula ao longo do último ano, afirmando que a inflação está totalmente controlada, que a economia vive o seu melhor momento, ou que o país está numa situação extraordinária, bom, tudo isso não passaria de uma grande mentira. Nossa, mano. Coppola, meu parceiro, aqui já entra uma interpretação. E a interpretação, ela precisa ser separada do fato. Mas a tese dele faz muito sentido. Faz sentido demais. Mas o que existe até agora são apenas versões. São fatos que foram contados. E isso é comum em qualquer governo. Por isso é muito importante analisar
as fontes das informações. Aliás, a economia também foi pauta dessa semana para o governo. O ministro da Fazenda anunciou que deixará o cargo sem revelar seus planos futuros. Haddad deixa um legado de mais de 30 medidas para aumento de taxas e impostos, batendo todos os recordes de arrecadação. Atualmente, o brasileiro tem mais de 40% dos seus rendimentos tributados pelo governo. Ou seja, você trabalha 5 meses por ano só para pagar impostos. Rapaziada, realmente, aqui entra o ponto que atinge todo mundo. Eu, você, sua mãe, seu pai, seu tio, seu amigo, seu vizinho. Porque o imposto, ele é algo direto na vida das pessoas. E quando esse tema ele aparece, o impacto ele é imediato. Não é teoria, é a prática no nosso bolso. Já viu aquela frase que o pessoal fala que quando a pessoa ela sente no bolso, dói mais? Ou seja, quando o dinheiro sai dela, dói mais? É tipo isso. E para completar a caótica semana, um mal-estar na política externa petista para a América Latina. Lula se recusou a comparecer à posse do novo presidente chileno, quando soube que o senador Flávio Bolsonaro havia sido convidado também. Aqui ele deu muito mole. O Lula vacilou, gente. E aqui eu considero uma leitura de cenário político. Porque decisões desse tipo têm um impacto muito simbólico. Praticamente, o Flávio Bolsonaro ele foi representando o Brasil, como fosse o presidente do Brasil. E na política, o símbolo também comunica. Na ausência do petista, Flávio, organicamente, assumiu o papel de presidente, interagindo com os demais dignatários e chefes de Estado. E até a sua esposa, a dentista Fernanda Bolsonaro, parecia uma primeira-dama de verdade, vestindo Marta Medeiros e exaltando a moda nacional. Percebe como aqui entra uma construção de imagem, e imagem na política, ela influencia na percepção. Com certeza, essa não era a imagem que o PT gostaria de projetar na América Latina. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até o próximo balanço. Muito bacana. Esse foi o primeiro balanço do Coppola no SBT Brasil. Ele trouxe diversos pontos interessantes ali, né? O vídeo tem 2 minutos e 49 segundos e deu pra gente abordar diversas situações. E agora eu tenho uma pergunta direta pra te fazer. Você acha que isso aqui é uma sequência de fatos isolados? Ou você acha que teremos uma mudança nos próximos 4 anos no governo federal? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu like, porque aqui você entende o jogo de verdade. Um ótimo dia, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!